Essa marquinha aqui. No dia 12 de maio, o Suno Recebíveis, que é o SNCI 11, administrado pelo BTG Pactual, gerido pela Suno e que tem 25.847 cotistas, anunciou lá o ato do administrador para sua terceira emissão de cotas, que vai ser uma 476, então só para investidores profissionais, mas nesse caso ainda destinada exclusivamente aos atuais cotistas do fundo. Então é só para quem é cotista e tem direito de preferência, no valor de até 100 milhões de reais. O direito de preferência vai ser na proporção de 40%, 39,99%, mais direito a sobras e mais montante adicional, caso tenha uma procura maior do que 100 milhões. O preço por nova cota é de R$100. As taxas de distribuição são de 20 centavos, o que equivale a 0,2%. Então, no total, quem comprar essas cotas vai desembolsar 100,20. E aí, eu quero chamar a atenção do seguinte, porque a gente tem visto algumas dessas operações saindo bem, a taxa de administração saindo bem baixa, legal, a gente quer ver isso, concorrência, diminuição de custos, mas é importante, o Medeiros chama muito atenção para isso, a gente prestar atenção nesse detalhe aqui, ó. Tá em aspas, eu simplesmente copiei e colei. Caso a taxa de distribuição acima prevista não cubra a totalidade das despesas relacionadas à oferta, as despesas incorridas na estruturação, distribuição e registro da oferta serão consideradas como encargos do fundo. Então, você olha num primeiro momento e fala, maravilha, 0,20, né? Ótimo. Tem fundo que gasta 3,5% para fazer a distribuição, 4%, esse aí vai gastar 0,20. Não sabemos. Não sabemos. 0,20, a gente está falando de R$200 mil. Se toda a distribuição custar mais do que R$200 mil, então aí o fundo desembolsa e paga. Então essa é uma cobrança. Já te expliquei a diferença de cobrança por fora e cobrança por dentro. Cobrança por fora é R$100 mais 0,20, então esse 0,20 quem vai pagar? Só quem exercer direito. Então isso se fala no mercado que a cobrança do custo é por fora. Quando é por dentro, é R$100 e os custos serão todos absorvidos pelo fundo. Então aí todo mundo paga, quem exercer direito, quem não exercer direito. E essa aí, assim, por fora é 0,20, mas pode ser que tenha alguma coisa por dentro. E a gente não sabe, e tem muita dificuldade de saber. Isso é o principal dos comentários que o Medeiros faz, que eu acho muito interessante. Porque depois, para descobrir isso, não dá. Você vai lá na demonstração financeira, pode estar em outros custos e tal, não tem uma linha específica para mostrar quanto custou essa oferta. Então, atenção em relação a isso, porque passa uma impressão de que é um custo muito baixo. R$200 mil não é pouco dinheiro, mas acredito eu que talvez não seja só esse 0,20 que vai custar a operação. Então, seria muito legal, não só o fundo da Suno, como todos os que têm adotado essa prática, não é obrigatório divulgar o final, mas divulgue quanto custou a operação. Ficou só no 0,2, no 0,4, ou teve que usar dinheiro do fundo? Quanto teve que usar de dinheiro do fundo? Coloca lá no relatório gerencial, não precisa de documento oficial, auditoria, nada. A transparência é isso, o cotista confia no gestor. Ao final da distribuição, põe lá qual foi o custo total da operação. Aí todo mundo vai poder olhar e aplaudir, ou criticar, e discutir. Não, então prefiro tudo por fora, prefiro tudo por dentro, não é? Vamos ver um outro exemplo aqui, depois eu vou pegar a opinião do Nod. Ó. Fatos relevantes é para isso, é para a gente aprender além de se informar. No dia 13 de maio, o Valora Hedge Fund, que é o VGHF11, administrado pelo Banco da Ecoval, gerido pela Valora, tem 75.292 cotistas, anunciou também, ato do administrador, a sua quarta emissão de cotas, é uma 476, só para investidores profissionais, no valor de até 250 milhões de reais. Tem direito de preferência na proporção de 40,87%, mais sobras e adicional, se tiver mais demanda do que esses 250 milhões de reais. O preço por nova cota é de R$ 9,40, mais taxas de 33 centavos, que, olha aí, equivalem a 3,52%. Então, no total, quem exercer direito vai pagar R$ 9,73 por cada cota. Esse preço de R$ 9,40 foi baseado no valor patrimonial do fundo. E aí,
vem este texto aí, ó. Sobre as taxas, não está entre aspas, eu dou uma resumidinha. Sobre sobras da taxa, esses 3,5%, se sobrar, o dinheiro vai ser incorporado ao patrimônio do fundo. E custos não cobertos pela taxa serão arcados pelo fundo. Então, esses custos não cobertos pela taxa, salvo engano, não estão detalhados lá, mas olha a diferença. Uma está custando 0,20, a outra está custando 3,5. É uma diferença muito, muito, muito grande. Uma está dizendo o seguinte, se faltar, eu pego do caixa do fundo. A outra está dizendo, se sobrar, eu incorporo ao caixa do fundo. Qual seria o ideal? Pô, conseguir fazer tudo justinho, bater... Tá, é lógico que a vida real é diferente de um PowerPoint. No passado, teve um fundo, o Mérito, que criou a CVM desaprovou essa prática, chegou a cobrar 20% de taxa de administração, dizendo se sobrar, entra como resultado para o fundo, como resultado. Então ele distribuía dividendos com base nessa sobra do custo da distribuição. Então vou dizer que eu gosto de ver isso, se sobrar vai para o fundo. Eu preferia que não fosse assim. De qualquer maneira, a solução está sempre na transparência. Assim como eu falei, o 0,20, põe lá o custo total para a gente saber se faltou ou se deu certo. 3,5%, ao final, no anúncio de encerramento ou no relatório gerencial após o encerramento da oferta, coloca lá quanto que custou. Sobrou alguma coisa? Vai para o caixa do fundo. Né? Transparência é sempre uma resposta. Aí você né, pode os gestores argumentarem, mas a gente não pode falar exatamente quanto pagou para cada um, tal, isso é uma informação sensível, é o que a maioria fala sobre valor de aluguel. Põe o dado global, No total, a oferta custou tantos R$1.000, tantas centenas de milhares de reais, sobrou ou faltou. E se sobrou, o fundo foi debitado de mais tanto, se sobrou, o fundo foi creditado de tanto, e se faltou, o fundo pagou com recursos do fundo, dos cotistas, tanto. Assim, a gente vai incrementando a transparência, e transparência gera valor. Eu falo isso quase que a minha vida inteira. Diga aí, Nod. Então, vamos lá. Concordo plenamente. Eu acho que é um dado que pode ser divulgado, tudo bem, não vai abrir por linha, foi tanto para o advogado, foi tanto para auditor, foi tanto para o coordenador líder, foi tanto para os outros coordenadores, etc. Eu acho que a necessidade de abrir a esse nível ela é menor, ela é desprezível, digamos assim, mas eu acho sim que vale a pena divulgar o custo global. Agora, tentando olhar o copo meio cheio, né, digamos assim, também eu entendo que é extremamente difícil você precificar uma oferta. Impossível. Quase impossível. Sobram duas alternativas, que a gente basicamente tem os dois fundos exatamente exemplificando isso. Ou você joga no talo, supondo que a oferta vai ser um sucesso absoluto, e ela sendo um sucesso absoluto, está tudo pago, porque, claro, nem todos os profissionais contratados dentro desse processo estão interessados em receber proporcionalmente ao sucesso da oferta. Um advogado, uma consultoria que está lá para verificar se o prospecto está todo dentro das regras, para ele tanto faz fazer o prospecto para uma oferta de R$1 bilhão ou de R$10.000, se é que isso fosse possível, o trabalho para ele é absolutamente o mesmo. Então, ele não tem interesse de ser sócio da oferta. Ele não tem a menor responsabilidade sobre a maneira de distribuição, a qualidade do fundo naquele momento, etc, etc. Então, não faz sentido que ele seja remunerado percentualmente. Mas as taxas têm que ser percentuais. Então, há um descasamento aí que você tem dois caminhos para resolver. Você joga no talo, supondo que a oferta vai ser fantástica, perfeita e que tudo vai dar certo, e aí você consegue jogar com ela lá embaixo. Ou B, você trabalha com uma folga para conseguir pagar todos os custos. Na pior das hipóteses, o pior que pode acontecer é vir receita para o fundo. Não estou querendo dizer que 0,2 é o certo, não,
menos ainda que 3,5 é o certo. Estou dizendo que são duas teorias que você tem que fazer uma escolha em algum momento, porque você também não pode ficar trocando as regras da oferta a 3x2. Você não pode soltar um preço e depois falar, olha, gente, como não teve muita adesão, eu vou ter que aumentar o preço da oferta agora para quem já... É impossível fazer isso. Então você tem que tomar uma alternativa. Ou joga para cima e o que sobra é receita, ou você joga para baixo e o que faltar é despesa. Claro. Resume-se isso tudo como? Divulgar no final, seja no documento do encerramento, ou como se sugeriu. Eu acho que o ideal seria no documento que divulga o encerramento da oferta, porque de lá para frente não tem mais custo, a informação já está dada. Ou no relatório, como você sugeriu. Ok, planejávamos que ia gastar tanto, gastamos tanto, tá aqui a informação, faltou tanto, sobrou tanto, game over, até a próxima semana. Então agora tá fácil essa discussão, vou apimentá-la mais um pouco. Primeiro, entender por que é cobrado taxa. Para remunerar os prestadores de serviço. Qual, principalmente? Se você pegar lá um prospecto inicial, muitas vezes tem uma tabela dizendo qual a remuneração dos prestadores de serviço. E mais ou menos 95% disso vai para o distribuidor líder e para quem ele contratar como pool de distribuição. Então, 95% mais ou menos vai para as corretoras que vão te informar, olha, você tem direito de preferência para exercer isso. Caso você exerça, eles vão receber uma parte desta taxa. É correto? Na minha opinião, é correto. Eu tenho quase certeza que você que está assistindo agora, ou ouvindo pelo podcast, opera por uma corretora em que a corretagem é zero. Você não quer pagar corretagem pelos seus fundos imobiliários, não é isso? Então, a corretora abriu mão de cobrar no mercado secundário, quando você compra e vende cotas direto na bolsa, né, direto pelo seu home broker, porque ela falou, tem uma outra forma de ganhar isso, que é quando tiver emissão de cotas, eu cobro uma taxa de distribuição e recebo uma comissão, eu e os meus agentes autônomos, certo? Então, faz sentido a cobrança? Na minha opinião, faz sentido a cobrança, ainda mais eu que fui agente autônomo por 18 anos. É daí que vem o leitinho das crianças, né? Não dá para trabalhar de graça, ninguém trabalha de graça. Agora, tem acontecido alguns casos, em fundo imobiliário, inclusive, ou em ofertas de valor menor, que a gestora está assumindo todos os custos. E aí? Aí vem uma pimentinha nessa discussão. Deveria a gestora assumir todos os custos? Eu, num primeiro momento, diria que não. Afinal de contas, o sucesso de um fundo imobiliário ou o insucesso de um fundo imobiliário nunca pode ser acreditado totalmente à gestão. Eles têm uma importância gigante no que acontece lá, mas às vezes é sorte, às vezes é azar, às vezes pegou uma onda muito boa de mercado, ou às vezes pegou uma crise gigantesca, um coronavírus, uma coisa assim. Então não dá para acreditar tudo à gestora e à administradora. Mas, vamos pensar num fundo 555? Num fundo multimercado, num fundo de ações, ou num fundo DI, que seja. Tem oferta pública? Não, esses fundos eles são sempre abertos, estão sempre emitindo novas cotas, vamos dizer assim. Você entra lá na sua corretora, no site, na parte dedicada a fundos de investimento, e aí escolhe um fundo, foi lá e mandou 10 mil reais para aquele fundo. Vai ter remuneração por essa distribuição? Vai. De que forma? A corretora por onde você escolheu investir vai começar a receber um rebate daquela taxa de administração ou de gestão. Então não é que o fundo é que nem fundo imobiliário. Agora a gente vai fazer uma captação, vai custar tanto e uma parte eu vou deixar para a gestora. Esses fundos eles estão permanentemente captando, 24 horas captando. Você vai lá, entra na corretora, pum, mandou dinheiro, captou recurso para o fundo. E aí, a corretora que distribuiu vai ganhar um rebate da taxa de administração ou taxa de gestão. E é assim também uma parte disso que vai remunerar o agente autônomo ou que vai contar lá para a meta de distribuição do gerente do banco, por exemplo. Então, nesse outro mundo de fundos de investimento 555, que são diferentes dos fundos imobiliários, não quero aqui falar se acontece assim lá, tem que acontecer igual em fundo imobiliário, porque são coisas diferentes. Quem paga por essa distribuição, na verdade, é o administrador e o gestor.
paga dando rebate da sua taxa de administração. Então, é possível também, no mundo dos fundos imobiliários, o administrador ou o gestor arcar com isso? Seria possível, seria possível. E se fosse algo no meio? Então, olha, a oferta vai custar 3,5%, a gestora vai arcar, por exemplo, com metade, e a outra metade vai ser cobrada por fora dos cotistas. Também pode ser uma outra alternativa. Então, agora sim, tem uma pimentinha para você pensar e comentar, Nod. Já que você resolveu clicar nesse link hoje, né, vai ter que fazer esse tipo de comentário. Então, vamos lá. Como diz a mãe de muita gente que está assistindo aqui, dinheiro não dá em árvore. Eu trabalho no mercado financeiro há quase 18 anos. Você que foi agente autônomo há 18 anos, por 18 anos, e ainda está no mercado financeiro, num ramo mais educacional, digamos assim, informacional, jornalístico, sei lá, quais os adjetivos eu posso usar, mas estamos nesse mercado. Dinheiro não dá em árvore. Sim, e a gente não trabalha de graça. Ninguém trabalha de graça. Se a moda virar que a gestora tem que honrar, é simples o que vai acontecer. No futuro, veremos fundos sendo lançados com taxas de gestão maiores. É simples. Isso tem que ser pago por alguém. Exato. No fim das contas, sempre será pago pelo cotista, de uma forma ou de outra. O que eu não quero dizer é que todos os sistemas são igualmente interessantes. Pode-se gostar mais de um ou de outro. Agora, a gestora não faz caridade. Se ela está honrando, se ela está pagando esse custo, ela tem algum motivo dentro da grande estratégia dela. Às vezes, numa visão de longo prazo, ou porque ela quer fazer essa oferta, porque ela, a partir daqui, ela passa a ganhar uma taxa de gestão maior, então vale a pena ela sangrar agora. Mas ela entende que ela vai recuperar, que daqui eu vou ter o payback dessa operação, ou seja, eu vou aumentar minha taxa de gestão para zerar esse custo que eu tive em X meses, e a partir daqui é só receita. É simples. O dinheiro tem que aparecer. Ele tem que aparecer de algum lado. E agora, já que você disse que vai botar uma pimentinha, eu boto outra. Pelo menos, a última vez que eu fui informado, certamente algum assessor autônomo pode comentar aí nos comentários, das que está para cá, né, na tela das pessoas. Pode colocar aqui do lado que eu estou errado, que já não é mais assim, etc, etc, etc. Mas a última informação que eu tive é que, por exemplo, não estou dizendo que é a única, só um exemplo, assessores autônomos da XP, se uma pessoa compra fundos imobiliários geridos pelo grupo XP, recebem também um rebate da taxa de administração, além da taxa normal de distribuição que ele ganharia se distribuísse qualquer outro fundo. Então, é mais um custo que está na estrutura e de maneira absolutamente não pública, porque esse não está no prospecto. Então, eu sei que havia um movimento no passado, falando bastante tempo, antes da pandemia e tal, da XP levar essa prática para o mercado de fundo imobiliário, rebate em taxa de administração ou gestão, que é uma prática que eu falei absolutamente comum lá nos fundos 555. Que eu saiba, isso não prosperou. Aí agora você está falando que acha que acontece dentro da XP. É mais factível, né? Dentro de casa fica mais fácil de se entender. Mas eu realmente não sei. Se tiver algum agente autônomo da XP, e certamente tem agente autônomo da XP assistindo, por favor, comente, nem que seja depois, deixa nos comentários para a gente entender isso. Sobre a transparência desses rebates, a CVM mudou a regulamentação e a Ambima, que é a autorreguladora do mercado, também atuou nesse sentido, estabelecendo parâmetros mínimos de como tem que ser feito isso. Então, se você entrar no site de qualquer administradora, gestora, tem que procurar, mas você vai encontrar um linkzinho lá que fala da política de tarifas, da política de cobrança e tal. Em algum momento, ele não vai dizer eu ganho tanto de rebate da gestora A, B ou C, mas em algum lugar você vai encontrar a informação de que
recebemos rebates de taxa de administração e de gestão. Certamente dos fundos 555, eu realmente não sei se isso acontece no mundo dos fundos imobiliários. Tem uma outra diferença aí. No 555, ele está o tempo todo aberto para novos aportes, só que ele também está aberto para resgates. Então, o patrimônio do fundo às vezes aumenta para caramba, às vezes diminui para caramba. E a taxa de administração e gestão é sobre o patrimônio, no caso do 555, né? Sempre sobre o patrimônio. Num fundo imobiliário, o dinheiro entra e não sai mais, porque é um condomínio fechado. Isso é uma vantagem para a gestão como um todo, para a estratégia de gestão, mas também é uma vantagem financeira. Fez uma emissão, o fundo cresceu de patrimônio, ele não diminui mais. Se a taxa é cobrada sobre o valor de mercado, em situações em que o fundo desvaloriza, diminui. Então, né, do ponto de vista monetário, é o mesmo X%, mas como o valor de mercado diminuiu, é quase como se fosse um resgate que os fundos abertos recebem. Só que depois, quando valoriza de novo, volta a subir a remuneração do ponto de vista monetário ali do administrador ou do gestor. Então são discussões para a gente fazer com toda franqueza, com toda tranquilidade, de que não há uma única forma de ser feita, o mercado tem buscado outras formas, tudo por dentro, depois começou a ser tudo por fora, aí começaram a discutir que parecia muito dinheiro, caro demais, agora a gente está vendo uma parte por fora, uma parte por dentro, quer dizer, a gente só vê a parte de fora, não consegue medir a parte de dentro, e também gestoras que estão arcando totalmente com o fundo. Não são só essas, então poderia ser a gestora arcando totalmente com o custo da oferta. A gestora arca com uma parte e o cotista arca com outra parte, por dentro, por fora, meio a meio, enfim. Assim a indústria vai evoluindo nas discussões e como a gente sempre fala que não tem indústria mais transparente do que a de fundos imobiliários. Então, o que eu acho que dá para a gente esperar já no curto prazo é aquilo que eu sugeri. Administradores, gestores, ao final da sua oferta pública, coloca lá quanto custou de fato. Quanto e se sobrou e foi creditado ao fundo, ou se foi debitado do fundo. Assim, todo mundo dá mais um passo em transparência e em qualidade nessa indústria. Posso fazer mais um comentário sobre taxas? Por favor. Uma dúvida que é muito comum e que eu vou assumir que até algum tempo atrás eu também não entendia e num bate-papo com um gestor, aquele meio ovo de Colombo, que é extremamente difícil até que alguém explique, depois o negócio parece absurdamente óbvio, você fica, por que eu não pensei nisso antes? Uma crítica muito comum ofertas que são exclusivamente entre os cotistas. Por que algumas saem com taxa de emissão tão cara? Por que saem com taxas de emissão de oferta pública, digamos assim, às vezes? Claro, tem taxas de oferta pública que são caras ou baratas, tem ofertas só para profissionais que são caras ou baratas, tem ofertas que são só para cotistas, que são caras ou baratas, mas na média a gente entende que quanto mais pública, teoricamente, mais cara deveria ser. Então, aqui é só para os cotistas, deveria ser, na média, o modelo mais barato, e às vezes não é. E aí, uma vez eu perguntei diretamente a um gestor de uma oferta que estava me parecendo cara por ser exclusivamente para os cotistas, e a resposta foi óbvia. Me senti meio boboca de não ter pensado nisso. Normalmente, essas ofertas exclusivamente para cotistas, a data de anúncio e a data de direito de preferência tem um delay. Na prática, é como se fosse uma oferta pública, no sentido de que divulga-se numa data, que os cotistas que tiverem cotas em tal data, no futuro, terão direito de preferência, participarão da emissão. Não vou dizer direito de preferência, porque como a oferta é só os cotistas, etc. Ou seja, há também um esforço de distribuição. Você também tem corretoras, agentes autônomos, etc., que inclusive operam com uma janela temporal extremamente mais apertada, porque, afinal de contas, não é delay de daqui a D mais 30, né? Daqui a 30 dias, é daqui a 2, 3 dias, para poder contactar os clientes que ele acha que poderia se interessar e falar, cara, se você quiser comprar, você participa dessa oferta na semana que vem. Eu vou pensar, beleza, você já perdeu o prazo, beijo, tchau. E eles têm que fazer
Então, há um esforço de colocação, ou pode haver um esforço de colocação. Normalmente, a oferta que é só para cotista não é D0 o direito de preferência. O que justifica, ou em teoria justifica, por que você tem um custo tão grande de distribuição, por que você precisa comissionar essas estruturas, já que é só entre cotistas. E eu me senti um boboca por não ter reparado isso antes. Então, eu não tinha reparado também. Esse é o tipo de detalhe que eu não costumo incluir no meu resumo aqui dos fatos relevantes, qual vai ser a data e tal, mas eu vou começar a olhar. Não vou, para você que está assistindo, não vou dizer que eu vou começar a colocar, porque leia lá um fato relevante de emissão de oferta. 14, 15 páginas de juridiquês, eu acho que eu chego naquilo que é essencial para você. Primeiro, saber que está acontecendo a oferta, que tem direito de preferência, qual o preço da nova cota e do custo de distribuição. Se você for cotista e quiser exercer, aí você vai lá, leia o fato relevante. Lembra que toda semana, em todo fato relevante, tem esse rodapé em vermelho aqui, ó. Leia o fato relevante completo. Eu estou aqui dando um resumo. Mas eu vou começar a reparar, Nod, no que você está falando, se tem mesmo essa estratégia de deixar a data de exercício para depois, para dar tempo das pessoas comprarem no mercado secundário. Então, se você ainda não é cotista, dá tempo de ser cotista para participar de uma oferta exclusivamente para cotistas. Bem Posso interessante. dar um exemplo? Claro. Suno. Esse fundo da Suno, eu fui catar aqui, enquanto você estava explicando, eu já estava aqui desesperado catando. Hoje é dia 14, isso não foi divulgado hoje, né? Já foi divulgado ainda com o pregão rolando, e a data base para quem é cotista ou não e para ter direito de preferência ou não é 17 de maio. E o fato relevante aqui, ó, é do dia 12 de maio. Então tem aí, né, teve uns 2, 3 pregões para quem não é cotista se tornar cotista e poder participar. Exatamente. Então, geralmente, direito de distribuição, direito de preferência de oferta exclusiva pública ou 476 clássica, digamos assim, é D0, é na data da divulgação, etc. E 476 exclusiva para cotistas tem um espaço aí. O Antônio está botando aí no comentário que o do Valora, 18 de maio, ou seja, de novo para frente. Aí esse realmente não sabia, quer dizer, nem o da Sun sabia. Eu estava catando aqui, aproveitando enquanto o Arthur fala, eu vou tentando catar aqui para parecer mais inteligente. Muito bom. Tá vendo como a gente sempre aprende no Fatos Relevantes? Semana tranquilinha, pô, em menos de meia hora a gente já tinha falado de todos os fatos relevantes, mas sempre sai aprendizado disso tudo, né? É aprender mesmo com a prática do que está acontecendo no dia a dia do mercado. Muito bom, Nod, muito legal mesmo. Bom, vou falar aqui de destaques da